Olá, Helenos e Helenas, tudo bem? Eu sou o Tássio Delfim e esse é mais um Área Técnica da Rádio Botafogo. Neste episódio de hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre como o nosso técnico Paulo Autuori deve mandar a campo o Botafogo, que vai enfrentar o Bangu na estreia de Kisuke Honda, nesse domingo. Tá? Porém, antes da gente começar a falar, eu gostaria muito de pedir a vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, para que você aperte esse botão vermelho aí, para que você se inscreva no nosso canal, é de graça. Você, sendo membro da Rádio Botafogo, você ajuda bastante a nossa rádio, você faz com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas e assim a gente consiga espalhar mais Botafogo pelo Brasil. É importante também que você acione esse sininho aqui para que você receba todas as notificações todas as vezes que a Rádio Botafogo colocar um novo conteúdo no ar, ok? Então, vamos lá! Então, galera, como eu estava comentando com vocês, o Paulo Autuori, ele provavelmente, né, para a estreia do Honda domingo contra o Bangu, né, amanhã contra o Bangu, ele vai, talvez ele mexa muito pouco no time. O dilema maior dele esteja em duas posições, os dilemas maiores, né? Com certeza alguém vai ter que sair para a entrada do Honda e aparentemente não é o Bruno Nazário, como na entrevista coletiva ele deu a entender que os dois têm perfeitas condições de jogar junto. Inclusive ainda perguntou para o repórter como o Botafogo havia jogado contra o Boa Vista, né? Todo mundo sabe que o Luiz Henrique jogou e ao invés do Honda jogou aqui nessa posição aqui o Cortez, né, pelo meio, e quem jogou adiantado foi o Rafael Navarro. Dessa vez a gente não vai ter o Rafael Navarro, né? A gente vai ter, a gente tem a permanência do Pedro Raul, né, como titular. Então, ele provavelmente deve entrar com o Honda, ele deve manter, né, essa dupla aqui de volantes que ele entrou no jogo contra o Paraná, né, no último, pela Copa do Brasil, e eu vou explicar daqui a pouco por que ele manterá esses dois jogadores aqui. Eu acho que ele consegue manter ainda o Barndeg, né, na direita, e aqui está um dos dilemas dele, né, se ele mantém o Danilo ou se ele entra com o Guilherme Santos. O Danilo que teve uma atuação muito ruim, né, digamos assim, contra o Paraná, né? E para manter o Bruno Nazário no time, quem que seria, né? Quem que cederia lugar? O Luiz Fernando, né? Porque sem o Honda no time, quem jogou foi o Luiz Fernando com o Bruno Nazário pelo meio e o Luiz Fernando, né, jogando aberto. O Luiz Fernando fez uma boa partida, né, contra o Paraná. Foi ele que foi, inclusive, o autor do gol, né, do Botafogo. Uma jogada espetacular, né, construída aqui, um passe muito bonito feito por esse garoto aqui, o Caio Alexandre, né, que está se transformando num jogador muito importante nesse time, e que o Luiz Fernando deu 7 toques na bola, né, até chegar, né, aqui na entrada da área com a marcação do zagueiro, a marcação do lateral, e ele conseguiu chutar debaixo das pernas, inclusive, do lateral, no canto trocado do goleiro adversário. E o Luiz Fernando também correu bastante nesse jogo, ajudou bastante na marcação. Porém, a minha aposta é que ele não vai entrar com o Luiz Fernando, minha aposta é que ele barra o Luiz Fernando para a entrada do Honda, e ele desloca o Bruno Nazário para a direita. Por quê? Por uma simples questão. O Bruno Nazário e Honda vão alternar posições aqui no meio. Então, o que aparentemente todo mundo possa estar imaginando que o Botafogo entre mais ou menos com esse tipo de esquema aqui, ó, com um 4-2-3, né, digamos assim, eu acho que é mais possível que o Botafogo jogue uma formação mais parecida com essa aqui, ó, um 4-4-2, porém se transformando num 4-1-3-2, com o Caio Alexandre se apresentando aqui, né, nessa área de campo, nesse meio de campo por aqui, e o Alex Santana se apresentando também aqui, apoiando pela esquerda, com o Honda caindo um pouco mais para a esquerda, Bruno Nazário um pouco mais para a direita, porém os dois, né, ficando incumbidos de armar o jogo. E por que eu falo isso? Porque o Luiz Henrique aparentemente vai ter bem mais liberdade para poder trocar de lado, para poder se mover. E o Pedro Raul, né, já é um jogador que tem uma movimentação muito interessante, né, por fazer justamente o pivô e proporcionar justamente que ele atraia a marcação, abrindo espaço assim nos corredores para que jogadores inteligentes como o Honda possam entrar por aqui, ó, pelo meio, por esses corredores do meio aqui, ou então ter sempre a possibilidade de estar triangulando com o Danilo, com o Luiz Henrique, né, enfiando bolas nos corredores, com o Bruno Nazário e apoio, de repente, do Barndeg, né, e sempre com a presença desse digamos assim, desse meio de campo, né, dando esse apoio. Ou Caio Alexandre, ora Alex Santana. Então, essa é a formação que eu acredito que o Botafogo deva, né, mandar a campo contra o Bangu domingo, né. Eu acho que ele mantém a zaga, o Benevenuto e o Canu. Aliás, é uma coisa interessante que a gente precisa salientar, inclusive o próprio Autuori falou, né, na entrevista coletiva,
que essa questão de linhas altas, né? Isso depende muito da maneira como o time vai atuar, quando ele tem a bola, quando ele não tem a bola. Agora, tá claro pra gente que a opção pelo Marcelo Benevenuto e pelo Canu se dá pelo fato de serem dois zagueiros jovens e dois zagueiros que correm muito e que têm totais condições de adiantar, né? Se adiantarem, digamos assim, a marcação. Aliás, isso foi feito contra o Flamengo. O Botafogo jogou com as linhas de zagueiros mais altas e pressionando a saída do Flamengo. O próprio Autuori salienta isso, que forçou, inclusive, o Flamengo a errar. E provavelmente vai fazer isso contra o Bangu, porque o Bangu, não acredito que o Bangu, né, queira sair com tudo para atacar o Botafogo. Provavelmente vai jogar fechado, tentando explorar justamente os contra-ataques. Por que ele vai jogar dessa forma? Por que ele vai manter o Caio Alexandre? Por esse motivo aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Esses números aqui, detalhe, é sempre bom dizer, eu peguei esses dados aqui no site do Footstats, tá? Que eu já falei aqui com vocês algumas vezes, e volto a recomendar que todo mundo se inscreva lá no Footstats, é muito interessante, tá? O Botafogo tem, por característica, né, do time, manter muita posse de bola, né, com seus defensores, né? Nesse jogo aqui vocês podem ver, esse aqui é o mapa de calor do jogo contra o Paraná, tá? A coisa não mudou de figura, continua a mesma coisa. Detalhe, imagina que o time esteja atacando para esse lado aqui, tá? Para a direita aqui. Os jogadores que permaneceram mais tempo com a bola foram Barrandeg, Canu, Caio Alexandre, Marcelo Benevenuto, Luiz Fernando, Bruno Nazário, Luiz Henrique, né? Todos eles com uma média acima de 4% de posse de bola. Nos jogos anteriores isso não vinha acontecendo. No jogo contra o Boa Vista isso não aconteceu. No jogo contra Caxias isso também não havia acontecido. No jogo contra o Náutico isso também não havia acontecido. Ou seja, nos jogos onde o Cícero estava jogando, a maior parte da posse de bola ficava ou entre Marcelo Benevenuto ou então entre qualquer outro zagueiro, o Renato, ou Carli, ou qualquer outro zagueiro que jogasse ao lado deles, ao lado do Marcelo Benevenuto. Então a gente já pode perceber uma clara tendência do Autuori, né, já colocando em prática uma coisa que ele já vinha pedindo no time já há um bom tempo, que os jogadores de meio de campo tenham mais posse de bola. O número do Caio Alexandre aqui é muito bom, 5,82, é o terceiro jogador com mais posse de bola. E o Bruno Nazário também, como outro jogador, né, de meio de campo, com 4,83. Né? E é interessante a presença do Luiz Fernando aqui com 4,94, o que mostra claramente aqui, ó, o mapa de calor, né, do Botafogo. Um jogo muito mais concentrado pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Né? No lado esquerdo aqui você tem uma quantidade, um número alto de posse de bola do Luiz Henrique, um número alto de posse de bola do Canu, né? Mas aí seria uma coisa mais aqui na defesa, certo? E você também tem aqui uma coisa mais diluída entre Alex Santana, provavelmente porque o Alex Santana jogou um pouco mais recuado, né? E você também tem muita bola no pé do Danilo Barcelos, né? Com 3,49. O Bruno Nazário, no mapa de calor, eu vou mostrar aqui no próximo quadro para vocês. Aqui você tem justamente o mapa de calor do Caio Alexandre, antes de mais nada, tá? Para vocês entenderem como atuou o Caio Alexandre no jogo contra o Paraná. O Caio Alexandre ele dominou as ações do meio de campo, tanto pela direita quanto pela esquerda. Esses sinais mais claros aqui são toques na bola, né, que ele deu. E aí você vê que esses pontos azuis assim mais fortes virando verde são os locais onde ele mais tocou na bola, onde ele mais andou, onde ele mais esteve, né, no campo. Você vê que o Caio Alexandre ele é aquele jogador que a gente costuma chamar, no futebol inglês se costuma chamar de box to box, porque ele vai de área a área, tá ok? Ele joga nessa faixa de campo aqui e ele municia bastante os outros jogadores de meio de campo e municia também os jogadores de ataque. Ele faz exatamente aquela função que o Botafogo tanto precisava que um meio de campo fizesse. O problema do Caio Alexandre ainda continua sendo o porte físico dele. Já o Bruno Nazário, vou aumentar aqui para vocês verem, o Bruno Nazário também, né, interessantemente, caiu bastante pelo lado direito, aqui, ó, principalmente nessa área aqui. E, por fim, o Luiz Fernando, né, que também caiu bastante pelo lado direito, né, fundamentalmente pelo lado direito. Aí você já pode ver aqui a movimentação do Luiz Fernando mais avançado, locais onde ele pega mais a bola, né, participando bastante do jogo, principalmente do jogo ofensivo, mas também voltando para marcar. Você pode ver que o Luiz Fernando vem marcar até aqui na linha de fundo, tá? Se a gente puder sobrepor aqui o mapa, né, a gente vai perceber claramente o jogo do Botafogo sendo praticamente todo concentrado, né, a maior parte dele, né, sendo concentrado
no lado direito, né? E é por isso que o Botafogo, aqui eu consigo colocar um patamar melhor para vocês, tanto aqui na parte mais defensiva, né, com o Caio Alexandre, com a parte mais de meio de campo aqui com o Bruno, né, e com a parte mais de ataque com o Luiz Fernando. Então esse trio funcionou muito bem, tá ok? É possível que ele não entre com o Luiz Fernando para a entrada justamente do Honda, para explorar esse lado aqui, junto com o Bruno Nazário? É possível, mas isso vai forçar uma mudança, né, de estilo de jogo. Como a gente pode ver, o Luiz Fernando, ele cai bastante realmente pelos lados, mas ele tem pouca participação no meio de campo. E isso significa que Bruno Nazário ou Caio Alexandre ficaram sobrecarregados, né, em sair da marcação, em armar o jogo, e tiveram muito pouco espaço, em consequência disso, para poder chutar a gol. Sendo que o Bruno Nazário chuta uma bola ao gol, né, que ele acerta o travessão, é uma demonstração de como o cara realmente chuta e chuta bem, né? Essa é a visão frontal dos chutes a gol que o Botafogo deu. O Botafogo deu um total de 8 chutes a gol, foi muito pouco, são pouquíssimas finalizações, né, comparado àquilo que o time vinha produzindo nos últimos jogos, e 4 certas e 4 erradas, né? A visão aqui do topo, né, do chute que a gente pode ver que são, de todos os chutes, né, que o Botafogo tentou, de todas as finalizações que o Botafogo tentou, foram praticamente 6, né, do lado de fora. 6 chutes, né, digamos assim, do lado de fora. Sendo bloqueado não conta, aqui é o chute que resultou em gol, né, são 6 tentativas numa faixa entre 20, 25 metros, né, de distância, e é por isso que eu falo que é justamente a importância da entrada do Honda e a importância dele jogar ao lado de um Bruno Nazário e contar com o apoio de um Alex Santana, que você vai ter sempre 3 possibilidades de chute de fora, e se você não tiver o chute de fora, você tem sempre a possibilidade desses jogadores estarem pisando na área e abrindo espaço também para o próprio Pedro Raul, para o Luiz Henrique, né, com uma bola mais infiltrada, que é mais o jogo dele. Ou seja, o Botafogo ganha muitas possibilidades de ataque. Meu palpite para o jogo de amanhã, né, contra o Bangu, será Botafogo 3, Bangu 0. Tá certo, galera? Então, é isso. E aí, Helenos e Helenas, gostaram dessa análise? Concorda? Discorda? Se você gostou, eu tenho certeza que você vai apertar o like aí agora, e você também pode deixar o seu comentário, caso você concorde, caso você discorde, dê a sua opinião. A sua opinião para a gente é fundamental, até porque a Rádio Botafogo, meu amigo, que completa 10 anos esse ano, é feita de torcedor para torcedor. Não se esqueça também de se inscrever no canal da Rádio Botafogo. É muito simples, é só você acionar esse botão aqui, ó, para se inscrever na Rádio Botafogo, e também acionar esse sininho para que você receba as notificações de conteúdo, de novos conteúdos da Rádio Botafogo, certo? Então, muito obrigado, um grande abraço, Helenas e Helenas, Rádio Botafogo, 10 anos de torcedor para torcedor.